E agora, partimos para as novidades do sistema ArcGIS. Essa segunda parte será conduzida pelo Chief Delivery Officer da imagem, Carlos Eduardo Azuma, e nosso gerente do suporte, Antônio Júnior. Você vai ficar por dentro das funcionalidades, produtos e apps do sistema ArcGIS, como ArcGIS Pro, ArcGIS Online, ArcGIS Knowledge, ArcGIS Experience Builder e muito mais. Tudo numa sequência de demonstrações apresentadas por nossos especialistas do time Imagem. Está preparado? É com vocês, Caê e Juninho. Obrigado, Felipe. A seguir, falaremos como todos esses recursos se unem nos produtos que você utiliza. O ArcGIS é um sistema completo. Tem muitos componentes e dimensões, mas gostaria de enfatizar que é um sistema único. Ele foi projetado para ser um sistema integrado, completo e abrangente. Ele atende desde profissionais que estão planejando e organizando os domínios e informações que são trabalhadas pelas organizações, até os profissionais que alimentam essas informações em campo ou no escritório, e os tomadores de decisão da companhia, que têm acesso a essas informações em tempo real, para tomar as melhores decisões. Vamos começar passando pelos 3 grandes pilares do sistema ArcGIS. O primeiro pilar que vamos falar será o ArcGIS Desktop Professional. O Pro, que é uma ferramenta completa para mapeamento, visualização e edição em análise avançada. Recentemente, o ArcGIS Pro ganhou muitas novas ferramentas de análise, além de receber atualização das suas funcionalidades como simbologia animada, grafos de conhecimento, agrupamento dinâmico de feições e suporte a Data Warehouse na nuvem. A lista à direita mostra o que está por vir. Quero destacar que o Pro inclui o ArcGIS Online. Isso é importante porque significa que com uma licença ativa do ArcGIS Pro, você tem acesso a todo o sistema ArcGIS. Isso inclui compartilhar e publicar seus dados, consumir conteúdos, mapas, aplicativos, criar dashboards e muitas outras soluções que estão disponíveis. Ainda dentro desse pilar, o ArcGIS Pro oferece muitas extensões como Spatial Analyst, Image Analyst, Geostatistical Analyst, 3D Analyst, Knowledge, Data Interoperability, Workflow Manager, Aviation e muitas outras. Essas extensões adicionam recursos específicos como análises, produção de mapas e recursos de gerenciamento de dados para apoiar o seu trabalho. Agora, na sequência, o Rafael Souza, que é um de nossos Technical Advisors, vai apresentar um pouco mais sobre a novidade do ArcGIS Pro. Obrigado, Carlos e Júnior. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas novidades que temos na nova versão do ArcGIS Pro, a versão 3.0. São muitas novidades. Entre elas nós temos melhorias de performance, a nova aparência da tela inicial e muito mais. Vamos começar abrindo o nosso mapa. Eu vou demonstrar para vocês o agrupamento dinâmico das feições no mapa. Vamos selecionar uma camada de tempestades que ocorreram na última semana. Eu vou habilitar essa camada e você pode notar que aqui em cima no ribbon da aplicação do ArcGIS Pro são habilitadas algumas opções adicionais. Vamos utilizar essa Feature Layer. Dentro da aba Feature Layer, vamos em Aggregation e Clustering. Quando eu clico em Clustering, o agrupamento dinâmico ele é ativado. Ele é dinâmico porque conforme o zoom aplicado na tela, o agrupamento ele é refeito. Outra opção que nós podemos configurar é o Clustering Radius. Essa opção nos permite ajustar o valor do agrupamento, se eu quero que mais pontos ou menos pontos sejam agrupados. Se eu diminuir esse valor, menos pontos serão agrupados. Se eu aumentar, mais pontos serão agrupados. Vamos ajustar. Outra opção que eu tenho nessa aba de Clustering é o Summary Statistics. Vamos configurar para trazer a média da magnitude de cada tempestade. Tendo feito isso, podemos simbolizar o mapa não só para mostrar a quantidade de pontos em cada agrupamento, mas também para demonstrar a severidade das tempestades de acordo com as cores.
Outra novidade que temos é a simbologia animada no nosso mapa. Para configurar o símbolo com animação, vamos abrir o painel de simbologia, clicar no símbolo, propriedades, layer, selecionar Picture Maker e escolher o GIF. Vamos ajustar o tamanho e clicar em aplicar. Viu como é simples? Podemos também pausar a animação a qualquer momento. Agora vamos dar uma olhada nas novidades que temos em relação ao Cloud Data Warehouse. Podemos criar conexões com Cloud Data Warehouse com Snowflake, com Amazon Redshift e com Google BigQuery. Nós vamos utilizar uma conexão que eu criei com Google BigQuery. Perceba que ao expandir a conexão, eu consigo visualizar tudo que existe nessa conexão com o Cloud Data Warehouse. Vamos dar uma olhada nas tempestades severas que ocorreram nos Estados Unidos nos últimos 20 anos, onde podemos observar diferenças e frequências de tempestades pelo país. Podemos também criar uma camada de consulta para procurar dados na minha conexão de Cloud Data Warehouse. Clicando em Add Data, Query Layer, selecionando a minha conexão, dando um nome para essa consulta. E utilizando uma consulta SQL, onde eu vou procurar enchentes que tiveram um dano de propriedades maiores ou iguais a $1.500.000. Tendo feito isso, eu posso adicionar o meu dado no mapa e começar as minhas análises. Agora vamos dar uma olhada no que temos de novidade com Data Engineering. Podemos utilizar Data Engineering para diminuir o tempo gasto com preparação e validação de dados. Para abrir as ferramentas, selecionamos a camada que vamos trabalhar, clicamos em Data e em Data Engineering. Um painel é aberto e na nova versão do ArcGIS Pro, podemos com apenas um clique adicionar estatísticas a todos os campos da nossa tabela. Observe que com apenas um clique eu adicionei algumas prévias de gráficos e o Summary Statistics. Eu posso também alterar a simbologia do meu mapa de acordo com a quantidade de propriedades ou do risco médio de tempestades. Também existem aprimoramentos de acessibilidade para podermos compartilhar os nossos mapas com pessoas que possuem alguma deficiência para a visualização de cores. Podemos modificar nossa simbologia com apenas alguns cliques para adequar para os diferentes tipos de deficiências visuais. Para fazer isso, clicamos em View e no grupo Acessibilidade selecionamos o tipo de deficiência visual e o mapa se ajusta automaticamente. Agora vamos falar sobre algumas ferramentas de análise espaciais. Vamos dar um zoom no nosso mapa no município de San Juan. E vamos habilitar o nosso modelo digital de elevação de alta resolução, que nós vamos usar para criar fluxos de água automaticamente. No nosso conjunto de ferramentas de hidrologia, nós temos 3 novas ferramentas. São elas Derive Continuous Flow, Derive Stream as Line e Derive Stream as Raster. Hoje vamos utilizar Derive Stream as Line. Selecionamos o nosso modelo digital de elevação e configuramos o Accumulation Threshold com o valor de 100.000. Vamos observar os resultados? Para realizar uma análise parecida, demoraríamos muito mais
e precisaremos realizar muito trabalho manual. Agora, todo o processo foi automatizado, facilitando muito a vida do analista. Agora podemos dar um zoom no município de San Juan e observar toda a bacia hidrográfica que geramos com essa ferramenta. Vamos falar agora sobre melhorias no nosso catálogo? Abrindo esse File Geodatabase, podemos observar todas as camadas que estão dentro deles. E agora conseguimos classificar por data ou tamanho. Vamos expandir no nosso painel do catálogo as conexões de pastas. Observamos uma conexão de pasta que possui um nome muito grande, que antes não era possível modificar, pois quando a gente modificava o nome dessa conexão, as referências eram quebradas, e esse problema infelizmente não possuía nenhuma solução. Agora, na nova versão do ArcGIS Pro, podemos adicionar alias, e com alias, nenhuma referência é quebrada, e podemos ajustar o nome apropriado para cada conexão de pasta. Agora vamos falar sobre a nova página inicial do ArcGIS Pro. Temos aqui uma aba com os recursos de aprendizado, onde temos diversos tutoriais do ArcGIS Pro, para iniciantes e para quem está migrando do ArcMap. Podemos também fixar algum projeto, para que ele fique sempre em primeiro lugar na ordem. Agora vamos falar sobre as melhorias com integrações BIM. Temos aqui conteúdos BIM, CAD e GIS, todos combinados em nossa cena 3D. Agora, a última versão do ArcGIS Pro suporta arquivos Revit e AFC, relacionados à infraestrutura, como podemos ver com a ponte Samuel Beckett. Essa ponte é conhecida por fazer um giro de 90 graus em apenas 3 minutos, e podemos visualizar cada passo dessa ação na nossa cena 3D. Todas essas melhorias e muitas outras já estão disponíveis para você hoje, a partir da versão 3 do ArcGIS Pro. Muito obrigado. O segundo pilar do qual falaremos é o ArcGIS Online. Hoje contamos com mais de 10 milhões de usuários, e a quantidade de pessoas que está se aproveitando de seus benefícios está crescendo rapidamente. O ArcGIS Online é a ferramenta ideal para as pessoas compartilhar suas informações com seu grupo de trabalho, sua organização ou de forma pública. Recentemente, o ArcGIS Online introduziu um novo Map Viewer e adicionou novos recursos. No final deste ano, aumentaremos o suporte ao FedRAMP para o nível moderado, que sinaliza um nível ainda maior de segurança nesse momento difícil de questões de segurança cibernética. Agora, na sequência, a Maria Carolina, que atua no nosso marketing de produtos, irá apresentar um pouco mais das novidades do ArcGIS Online. Olá a todos, agradeço ao Antônio Júnior e ao Carlos Eduardo. Eu sou a Maria Carolina, da equipe de produtos Esri da Imagem, e hoje eu vou demonstrar na prática algumas das novidades do nosso WebGIS, o ArcGIS Online. Vamos começar com uma novidade que vai revolucionar a experiência de usuário de todos os membros da organização do ArcGIS Online. A nova experiência de pesquisa de conteúdo e camadas. No ArcGIS Online, vamos pesquisar, por exemplo, por tipos de solo. O resultado dessa pesquisa vai me listar todos os meus itens privados, os itens que eu tenho acesso da minha organização ou os itens públicos. A novidade é que agora, sem sair dessa página, podemos visualizar rapidamente as informações de uma camada e os detalhes que sempre desejamos saber ao pesquisar, como os atributos e as tabelas associadas. Podemos também pesquisar por subcamadas ou nomes dos campos, como por exemplo subordem, que me retorna as camadas que têm essa palavra como um de seus atributos. Vamos então criar um mapa com essa minha camada. O novo explorador de camadas também possibilita que eu abra essa Feature Layer diretamente no Map Viewer. E nós temos diversas opções de mapas base. Eu vou escolher um, que é esse mapa antigo moderno, e podemos também rapidamente alterar a simbologia dos dados do meu mapa. Eu vou selecionar o meu campo de subordem para classificar o meu mapa de solos, e nós temos aqui várias opções de paletas de cores prontas para serem usadas, basta selecionar uma delas.
E também, diretamente na legenda, eu posso fazer alguns ajustes no texto sem sair dessa minha página do mapa. E para deixar o meu mapa ainda mais atraente, nós vamos ver agora alguns efeitos novos no nosso Map Viewer. Eu vou adicionar esse efeito de florescer, por exemplo, e esse de sombra projetada, para dar um destaque e mais profundidade ao meu mapa. E pronto, eu finalizei o meu mapa em poucos segundos. Agora, com esse mapa, vamos explorar algumas novidades das ArcGIS Instant Apps. O ArcGIS Online permite que você eleve e compartilhe os seus dados através de aplicativos focados. As ArcGIS Instant Apps são aplicações de modelos configuráveis que você pode trazer os seus dados e compartilhar com quem você quiser. Direto do Map Viewer, temos a opção de criar uma Instant App com esse mapa. Essa nova guia de sugestões auxilia na escolha de um template ideal para os seus dados. Basta então responder de acordo com o objetivo que você deseja para o app e os modelos mais indicados serão então filtrados. Neste caso, nós criamos uma aplicação com o objetivo de explorar os dados junto a um gráfico com as mesmas informações do meu mapa. E eu tenho aqui ainda um outro exemplo de Instant App que eu criei com um template de legenda interativa, e esse novo modelo permite que qualquer pessoa destaque os recursos que mais lhe interessam, simplesmente clicando em qualquer componente da minha legenda. E em poucos minutos saímos de uma pesquisa de conteúdo dentro do ArcGIS Online até uma aplicação que pode ser compartilhada com o público. E agora, sem sair do Map Viewer, mas mudando um pouco de tema, eu quero mostrar as novidades nos estilos de gráfico dentro do Map Viewer. Eu tenho aqui uma camada que diz respeito à quantidade de profissionais da saúde no Brasil divididos por estados. A princípio, essa camada está estilizada com densidade de pontos, porém, nós temos uma nova opção de simbologia que vai facilitar ainda mais a visualização desse tipo de dado que é quantitativo. Com os meus campos de interesse selecionados, eu posso escolher essa opção de estilo de gráficos e tamanho, o que me traz uma visualização de quantidade e dos tipos de profissionais por estado. A próxima novidade vai mudar a maneira que você visualiza os seus dados na web. Esse novo estilo do Map Viewer vai dar vida aos seus dados que são estáticos. Como exemplo, eu vou buscar um dado de correntes oceânicas disponível a todos os usuários na nossa biblioteca do ArcGIS Living Atlas ou Atlas em tempo real. Estes dados inicialmente estáticos podem ser renderizados com um novo estilo de fluxo que automaticamente já adiciona movimento seguindo a direção das correntes oceânicas. E é possível ainda alterar a velocidade do fluxo, densidade, cores ou outros parâmetros. Este novo estilo assegura uma melhor compreensão de padrões e tendências, como nesse exemplo, fica fácil observar o comportamento das águas da costa brasileira, que na altura média do Espírito Santo e Bahia são menos movimentadas e se intensificam mais ao norte do país. Vamos agora ver as melhorias no ArcGIS Dashboards. Eu gostaria de dar um destaque ao suporte à linguagem Arcade, que, então, além dos widgets que você pode adicionar no seu dashboard, é possível personalizar ainda mais as informações dentro de um painel usando o ArcGIS Arcade. Eu tenho aqui um exemplo de painel que monitora o status das estações de bicicletas compartilhadas em um município, onde incluímos algumas informações, como, por exemplo, os pontos das estações, os números de bicicletas disponíveis por dia e alguns gráficos sobre as vias. E nessa parte inferior, temos uma tabela que mostra as quantidades em cada ponto. Supondo então que seja interessante saber a variação diária do número de bikes de cada estação, nós podemos configurar uma simples expressão para calcular a diferença de um dia para o outro. Para habilitar o Arcade, basta selecionar a opção de formatação avançada e aqui podemos ver os códigos que representam as linhas da minha tabela. E para a subtração da variação diária, eu inseri simplesmente a função do dia 27 menos a função do dia 26 e pronto, essa expressão já reflete na minha tabela. E para deixar essa informação ainda mais em destaque,
nós podemos aproveitar a nova opção de adicionar um ícone ao lado desses valores de variação diária, apontando então se houve um aumento, diminuição ou se a quantidade de bikes se manteve igual entre os 2 dias. Para isso, nós temos também uma linha de código muito simples com a expressão que define o significado e a lógica de cada um desses ícones que eu acabei de adicionar, e isso reflete automaticamente na minha tabela. E com o lançamento recente do ArcGIS Online, foi implementado um dos recursos mais requisitados pelos usuários do ArcGIS Dashboard, a capacidade de fazer o download dos dados de um painel. Agora, você pode configurar o seu painel para permitir que os usuários baixem dados de qualquer tabela, gráfico, indicador ou widget presente no seu dashboard. O resultado é um arquivo em CSV, como este, por exemplo, que eu acabei de baixar, com a minha tabela de números de bikes disponíveis. Este é apenas um exemplo de como usar o ArcGIS Arcade dentro do dashboard para melhor tomada de decisões, priorização de recursos e disponibilização de dados para o público. Em seguida, vamos ver as novidades de trabalhar com os recursos 3D na nuvem. O ArcGIS Living Atlas inclui agora em sua biblioteca 3 novas camadas a nível global de informações 3D do OpenStreetMap. Agora você pode visualizar qualquer lugar do mundo em 3D com essas novas coleções, que incluem uma camada de edificações, com alturas reais dos prédios, e 2 camadas de árvores, com simbologia temática e simbologia realista. Com essas camadas, você pode ainda explorar as ferramentas que o CineViewer oferece, como essa ferramenta de medição. Nós podemos usá-la para estimar as alturas ou distâncias relativas a outros pontos com diferentes linhas de visão. E o recurso mais recente adicionado ao CineViewer vai deixar os seus dados ainda mais realistas. Nós podemos incorporar efeitos climáticos às cenas 3D, como nuvens, chuva, neve ou neblina, usando essa nova ferramenta de tempo, dando mais vida às suas cenas e às suas aplicações online. E essas foram apenas algumas das inúmeras novidades do ArcGIS Online. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada e até a próxima! Ainda dentro desse pilar, o ArcGIS Online tem 3 extensões, o Image Extension, o Velocity e o Hub. O Hub permite o apoio e o envolvimento e a colaboração da comunidade. Está crescendo rapidamente, cada vez mais sendo implementado como uma maneira de criar conexões, conectando seu sistema a uma comunidade e estendendo o GIS para reunir comunidades. Existem mais de 50 mil implementações do ArcGIS Hub impulsionando dados abertos e milhares de outras que estão chegando. O terceiro pilar que iremos falar é o ArcGIS Enterprise. Ele é uma ferramenta para gerenciamento, mapeamento e análise de dados executado na infraestrutura que sua organização controla, seja on-premises ou em uma nuvem pública ou privada. Recentemente, o Enterprise adicionou o novo visualizador de mapas, suporte a Data Warehouse na nuvem e muito mais. O Enterprise também tem muitas extensões que suportam fluxos de trabalhos focados. O ArcGIS Enterprise suporta também uma arquitetura de microserviços através de Kubernetes. Ele permite escalar o ArcGIS Enterprise massivamente. Um novo recurso disponível também para o ambiente Enterprise é uma ferramenta de análise de grafos chamada ArcGIS Knowledge. A análise de grafos é uma forma de olhar as entidades e as relações entre elas, não necessariamente espaciais. O ArcGIS Knowledge, lançado este ano, é utilizado para modelar e analisar relacionamentos e redes, como redes sociais e cadeias de suprimentos. É um novo recurso do ArcGIS para analisar e visualizar interconexões. Isso será profundo, porque nos permitirá não apenas olhar para relacionamentos que não são necessariamente espaciais, mas vê-los de forma espaciais. Agora, o Vinícius Godoy, que é um dos nossos analistas de suporte, irá apresentar um pouco mais do ArcGIS Knowledge. Obrigado, Antônio Júnior. É um prazer falar hoje sobre o ArcGIS Knowledge.
Adicionamos um novo banco de dados gráfico ao ArcGIS Enterprise e novos recursos analíticos ao ArcGIS Pro. Um exemplo de como o Knowledge combina análises gráficas e espaciais, vamos usar esses dados de cadeia de suprimentos para mitigar uma interrupção típica dentro desse processo. Mapeamos uma cadeia de suprimentos global, começando com as localizações das plantas e seus fornecedores. Aqui nós temos todo o caminho de percurso das matérias-primas. Nós podemos traçar linhas entre esses locais, com base em quem compra peças de quem. Um de nossos fornecedores no Texas notificou que algumas das peças que precisamos não passaram por uma verificação de qualidade. Como essa interrupção vai afetar a nossa cadeia de suprimentos? Precisamos entender as dependências implícitas em nossa cadeia de suprimentos. Uma grande variedade, muitas e muitas peças e materiais que essas linhas tentam representar. Aqui estão os mesmos locais da cadeia de suprimentos, provenientes de nosso gráfico de conhecimento corporativo, onde os dados não espaciais já estão conectados através de relacionamentos. Então vamos lá, começando com o fornecedor 88, vamos expandir suas relações para ver a quem eles fornecem e quem compra essas peças. Essas 3 usinas serão impactadas pelo atraso do fornecedor 88, que responde à pergunta inicial. Os resultados do laboratório indicam que o principal fornecedor de aço do fornecedor 88 é o fornecedor 226. Ele sofre de um contaminante ambiental que pode afetar todas as matérias-primas provenientes da região. Então, onde está o fornecedor 226? Precisamos saber como a contaminação vai impactar o resto da nossa cadeia de suprimentos. Podemos usar uma consulta de gráficos para descobrir isso. Essa consulta gráfica descreve um caminho desde as matérias-primas, através da rede de fornecedores, até as plantas. Aqui está escrito em OpenCypher, incorpora a análise espacial Esri como parte da consulta e é executado no Enterprise, onde reside o gráfico de conhecimento. Vamos visualizar os resultados em um novo link chart. Além das 3 originais, descobrimos mais 9 plantas que poderiam ser afetadas pela contaminação. Essa consulta de gráficos nos ajudou automaticamente a chegar à resposta que precisávamos. Como descobrimos semelhanças ou outliers em nossos dados? Uma nova ferramenta analítica é a ferramenta Pesquisa e Filtro, que ajuda a resumir tendências. Por exemplo, mostra que a parte 100 é a parte que a contaminação mais afeta, o que significa que podemos prever a escassez da parte 100 em um futuro próximo. Outra nova ferramenta de análise de gráficos é a ferramenta Centralidade. Esses algoritmos medem o quão importante ou influente uma entidade é em relação a outras. Por exemplo, para ver qual desses fornecedores dependemos mais, podemos classificar por PageRank. Como você pode ver, os gráficos de conhecimento desbloqueiam novos recursos analíticos para trabalhar com dados conectados, de maneiras novas e emocionantes. O segredo por trás da análise de gráficos e tudo que você viu até agora está na forma como os dados são modelados. Deixe-me mostrar como a gente modela esses dados de cadeia de suprimentos. Esta é a nova visão de investigação do Pro, para gerenciar e trabalhar com dados gráficos. Do lado esquerdo está o modelo de dados, mostrando os tipos de entidades em nosso gráfico, como fornecedores de peças, e os tipos de relacionamentos que conectam essas entidades, como produtos e suprimentos. No meio estão as próprias entidades. Tudo no gráfico é pesquisável. Se procurarmos por aço, nós receberemos de volta vários tipos diferentes de entidades, ao mesmo tempo, como peças e fornecedores, bem como documentos não estruturados que fazem parte do gráfico de conhecimento. O ArcGIS Knowledge permite que você conecte dados não estruturados e estruturados, dados espaciais e não espaciais, com análises espaciais livres de mercado e análise de gráficos como mostramos hoje. O Knowledge é um software que permite aos usuários explorar e analisar dados espaciais e não espaciais, estruturados e não estruturados, para acelerar a tomada de decisão. Desenvolvido para conectar analistas perfeitamente às fontes de dados que precisam e às ferramentas analíticas em que confiam. O Knowledge oferece suporte a investigações colaborativas de todas as fontes e ao compartilhamento de informações em toda a empresa. Os analistas podem visualizar informações por meio de múltiplas perspectivas. O Knowledge
é uma maneira econômica e flexível de adicionar análise de gráficos de conhecimento empresarial ao seu investimento ArcGIS existente. Sobre essas 3 ferramentas apresentadas, o Pro, o Online e o Enterprise, existe toda uma biblioteca de ferramentas que chamamos de ArcGIS Solutions. São aplicativos prontos para uso em diferentes indústrias, como segurança pública, eleições, defesa e assim por diante. As ArcGIS Solutions são totalmente suportadas, assim como nossos produtos de software, e estão inclusas no ArcGIS Online e no ArcGIS Enterprise, sem nenhum custo extra. ArcGIS Solutions é uma ótima maneira de começar facilmente em uma área de aplicação específica. Para os usuários que desejam criar seus próprios aplicativos, existem 3 construtores de aplicativos que são App Builders, que possibilitam o desenvolvimento de aplicativos com pouco ou nenhum código. Somente é necessário arrastar e soltar alguns widgets para montar um aplicativo. Milhões de aplicativos para a web foram criados usando o Web App Builder. A próxima geração do Web App Builder é o Experience Builder, que aproveita algumas das novas tecnologias da web. E temos ainda o App Studio, para criar aplicativos nativos. Você pode criar um aplicativo uma vez e depois implantá-lo no iOS, Android ou até mesmo no Windows. Agora, o Yuri Martins, que é um dos nossos analistas de sucesso do cliente, irá apresentar o ArcGIS Experience Builder. Obrigado, Carlos e Júnior. Olá, pessoal. Eu sou Yuri Martins e é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Antes de iniciar, gostaria de comentar. A forma como transmitimos informações está em constante evolução. Isso envolve simplificar e facilitar o entendimento. Por isso, precisamos ter em mãos ferramentas certas. Essa apresentação foi toda construída com o Experience Builder. Na primeira parte, eu vou te apresentar sobre o diferencial do Experience Builder. Depois, vou trazer aqui uma aplicação prática para te mostrar o potencial do Experience Builder. E ao final, vou trazer para vocês um convite especial. Vamos lá então? Um dado interessante para nos ajudar a compreender o propósito do Experience Builder, segundo uma consultoria Gartner, 80% das inovações e decisões serão baseadas em dados, visualizados até 2025. O desafio então está em como transmitir a informação com os dados da melhor forma possível. Para isso, então, te convido a responder a esse desafio com o Experience Builder. No Experience Builder, você pode criar de forma simples, com design flexível e responsivo. Essa liberdade de criação nos permite tornar a comunicação mais assertiva, sua interface moderna nos ajuda com desempenho. Com a proposta low-code e no-code, você consegue criar aplicativos rapidamente, sem precisar programar. E outras capacidades, podemos também habilitar ferramentas prontas para uso, visualizar o 2D e 3D, além de conectar outros aplicativos do ArcGIS Online. Então, bora para ação? Lembra do desafio? Vou usar o Experience Builder para visualizar e facilitar o entendimento dos usuários. Tudo isso em um único lugar. Porém, para trazer um contexto prático, acrescentei o desafio de linhas de transmissão de energia. Para vocês conhecerem um pouco desse desafio, só em 2021, incêndios causaram 861 desligamentos automáticos da rede de energia do Brasil. Um problema que precisa ser evitado e respondido com a tecnologia. Então, vamos juntos pensar possibilidades para solucionar esse desafio? Aqui eu trouxe uma visualização 3D. Vejam que podemos navegar entre essas camadas. E agora eu vou te mostrar, por exemplo, uma ferramenta pronta para uso, como eu mencionei. Mas antes, eu vou te mostrar o que a gente pode melhorar. Podemos transitar entre as torres. Podemos transitar também de forma mais amigável para o usuário final. Torres, os vãos entre as linhas também. Mas eu queria mostrar algo interessante para vocês. Para isso eu vou ativar aqui o tela cheia. Então aqui vou mostrar uma ferramenta interessante que eu preparei para vocês. Para isso eu vou girar aqui a minha visão. Vou ativar aqui a ferramenta Perfil de Elevação. Vou trazer aqui para a parte superior. E vou configurar aqui para selecionar o meu fio. Pronto.
A partir dessa visão, eu consigo selecionar outros fios e ele irá me trazer o perfil de elevação. Para dar continuidade à linha, basta eu adicionar os fios que eu tenho de interesse para visualizar. Pronto. Pronto, eu vou clicar em concluído, vou agora aumentar aqui e vou te mostrar que conforme a gente avança aqui nesse ponto, o perfil de elevação se atualiza. Uma forma da gente estar compreendendo questões logísticas, informações interessantes para ajudar a nossa operação. Mas tem mais coisas para te mostrar. Mas essa visualização, ela facilita o entendimento de riscos, oportunidades, né? E aqui temos uma visualização imersiva, para que qualquer pessoa possa explorar de forma livremente. Conhecemos nossa área, agora vamos monitorar os riscos de operações. Aqui temos informações em um painel, podemos monitorar os dados em tempo real, com focos de incêndio, por exemplo, as últimas 48 horas e nos últimos 7 dias, à esquerda, aqui nesse painel, e também à direita, os dados de equipe de campo. Eu vou afastar aqui, para a gente poder monitorar o que tem de evento na nossa região. E aqui eu ativei uma ferramenta justamente pronta para uso, para a gente estar avaliando ali a distância desse evento em relação ali à nossa região. Podemos também selecionar aqui a partir do evento que a gente deseja visualizar. Podemos configurar para trazer outras informações que são interessantes para a gente no melhor momento. Esses dados aqui, eu gostaria de mostrar para vocês que eles estão disponíveis para o Brasil todo. Então, você conseguiria aplicar esse método aqui de construção para a sua região também. Esses dados aqui, eles estão disponíveis através do ArcGIS Living Atlas para o Brasil inteiro. Então, podemos utilizá-los em outros projetos, mostrando o potencial do sistema ArcGIS. Eu vou te mostrar agora onde podemos atualizar nossos dados de forma simples, o mais simples possível. Podemos selecionar aqui, por exemplo, essa coleta que foi feita a campo, identificando algum problema. Automaticamente ele traz a informação preenchida e aqui poderemos alterar essas informações. O que foi feito aqui é conectar o Experience Builder a outro aplicativo. Nesse caso podemos ver inclusive os anexos da coleta a campo. Aqui embaixo na tabela também podemos atualizar as informações e também ver a vistoria, qual foi a data da vistoria que a gente esteve lá. Podemos aqui atualizar todas as informações do formulário em campo, de forma simples, podendo alterar tudo aqui e refletir no nosso dado lá na nossa visão. Tudo isso em um único lugar, para simplificar, para tornar mais ágil o dia a dia. Como prometido, vou compartilhar com vocês um convite agora. Se você ficou curioso, existem esses e outros conteúdos que estão disponíveis no portal do Sucesso do Cliente, inclusive trilhas de conhecimento. Gostou da visualização 3D? Existe um passo a passo para você criar o seu projeto. E essa trilha do Experience Builder? Você conta com um passo a passo para criar o seu primeiro painel com dicas de boas práticas, a ferramenta certa para você extrair o melhor dos dados e ajudar a gerar decisões para o seu negócio. Aqui está o convite especial que eu preparei para vocês. Você vai poder acessar, nesse exato momento, a trilha de conhecimento para você perceber o poder do Experience Builder, o quão fácil é construir o seu painel. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Desejo um ótimo Weather para você. Até breve, pessoal! Para organizações que desejam levar o desenvolvimento a outro nível, o ArcGIS Developer oferece suporte a uma infinidade de ferramentas que automatizam fluxos de trabalho e estendem o ArcGIS, e também oferecem suporte à criação de aplicativos. O Python, por exemplo, é fantástico para scripts e para a tecnologia de notebooks. A API JavaScript do ArcGIS, que é a mais popular para desenvolvimento web, permite o desenvolvimento de aplicativos. Além disso, o sistema ArcGIS oferece suporte à engine de jogos e oferece os maps SDKs. Portanto, a tecnologia que os profissionais GIS usam também está disponível para os desenvolvedores de toda a organização. A API JavaScript é muito interessante porque é um pedaço do software ArcGIS que roda no browser. É gratuita, você pode realizar o download
e ela permite que o seu browser apresente excelentes visualizações direcionadas pelos dados. O browser conversa com os servidores, recebe os dados e eles são apresentados em mapas no browser. Você pode interagir com eles e também pode realizar análises com esses dados. A cada lançamento, procuramos maneiras de otimizar ainda mais o desempenho. E você pode ver isso ilustrado nas figuras de carregamento rápido e animações no canto inferior direito. Além disso, a Esri cria o que chamamos de sistemas habilitados para o ArcGIS. Oferecem suporte a fluxos de trabalhos específicos. São tecnologias realmente especializadas, utilizadas para planejamento urbano, mapeamento interno, análise de negócio, planejamento paisagístico e gestão operacional. Vamos analisar alguns deles com mais detalhes a seguir. Vamos começar com o Business Analyst. Algumas das principais empresas do mundo usam o Business Analyst para análise de mercado e seleção de locais de forma inteligente. Nos últimos anos, os governos e muitas outras indústrias estão usando essa tecnologia para melhorar a vida de eleitores e clientes através de uma melhor tomada de decisão. O Business Analyst vem com muito conteúdo, incluindo dados demográficos. Combina dados demográficos, de estilo de vida e de gastos, com análises baseadas em mapas para ajudar a identificar oportunidades e necessidades. A próxima ferramenta que vamos falar é o ArcGIS Urban, que é uma ferramenta para o planejamento e design urbano. Aplica o GIS ao planejamento urbano, simplificando a criação dos planos, analisando o impacto nos planos propostos, avaliando cenários alternativos e seus impactos e facilitando o envolvimento do público. O ArcGIS Urban permite visualizar planos e projetos em toda a cidade, em um único lugar, para a colaboração entre as partes interessadas e apoiar o planejamento atual e de longo prazo. O Indoors está crescendo rapidamente. Ajuda no gerenciamento de prédios e espaços internos, como hospitais ou campos. Inclui aplicativos que ajudam você a planejar o espaço, gerenciar a força de trabalho e navegar por um prédio. É a base para o ArcGIS nos interiores. E por falar em GIS de interiores, esse ano adicionamos uma nova tecnologia chamada IPS, Sistema de Posicionamento Interno. O IPS permite que você se localize e localize aos outros dentro de um edifício ou de uma instalação em tempo real. Semelhante ao GPS, ele coloca um pontinho azul no mapa, só que são mapas internos, e usa serviços de localização para ajudá-lo a navegar para qualquer ponto, de interesse ou de destino. É muito importante para os socorristas, por exemplo. O ArcGIS Mission é para apoiar o comando e o controle de operações táticas, como incêndios ou atividades policiais ou eventos de buscas e salvamento. Inclui aplicativos para apoiar gerentes de missão e responders, permitindo que eles conversem um com os outros ou conversem geograficamente, e mantenham a consciência situacional por meio do rastreamento. Onde está a minha equipe? O que eles estão fazendo? Todos os dados da missão são documentados e armazenados para repetição e revisão pós-ação, para que as equipes possam adquirir novos insights a partir das missões concluídas. Então, quais são os próximos passos da tecnologia Esri? Como fazemos há 40 anos, continuaremos com o lançamento incremental de vários produtos de software para apoiar o seu trabalho. Também continuaremos a inovar em todas as áreas e capacidades fundamentais do software. E estamos comprometidos em melhorar a qualidade e o desempenho à medida que avançamos na tecnologia do GIS.